presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, acabou de postar aí na rede social X sobre a escala de trabalho 6x1. Ele diz que encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a proposta de emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho 6x1 da deputada Érica Hilton e apensou a proposta do deputado Reginaldo Lopes. Após a CCJ, será criada uma comissão especial para o debate amplo da PEC. Ele disse que vão ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros. Ele disse também que o mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar atrás. Está aí, ó, deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, entrando na pauta da escala de trabalho da jornada 6x1, Felipe, pauta que começou a ser tratada pelo presidente Lula, pela ministra Gleisi Hoffmann, e é uma pauta extremamente eleitoral ou eleitoreira, né? Quando a gente fala eleitoreira parece pejorativo, mas é para ser mesmo. É uma pauta extremamente eleitoreira. E alcança, assim, e não é porque é eleitoreira que deixa de ser benéfica. Vale, sim, atualizar, sim, a questão da escala de trabalho, 6x1. É uma pauta da deputada Érica Hilton, que a gente não imaginou que fosse ser tratada ainda neste ano. Está, sim, sendo tratada, então, vai dar andamento de acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Agora, não sei se vai, de fato, andar, se vai caminhar, mas que vai ser discutida, de acordo com ele, vai. Mas é uma bela pauta para um ano eleitoral, Felipe. Exatamente. Aí você vê que tem um certo alinhamento entre o Hugo Mota nesse ano eleitoral e o Poder Executivo, né? Até porque a PEC da jornada de trabalho, né, que revê a jornada de trabalho 6x1, né, era uma PEC prioritária do Poder Executivo, né, do Lula. Inclusive estava dentro dos projetos de leis que a Casa Civil, né, apontou como os projetos de leis que o governo iria se debruçar, né, esse ano para tentar aprovação, e o Hugo Mota colocou, né, encaminhou a PEC para a CCJ, né, para dar andamento à PEC. Claro que é o primeiro passo, né, dificilmente esse projeto de emenda constitucional, né, irá ser finalizado esse ano, creio eu, né, porque é um projeto que requer muito debate, muita discussão com vários setores produtivos da sociedade, mas é um projeto, em modo de ver, adequado, né? Até porque nós estamos em 2025, né? 2026, né? E nós temos ainda práticas de décadas atrás, né? Com toda certeza, a tecnologia mudou completamente como a gente vê o mundo, né? Então, os trabalhadores e os brasileiros têm que começar a ter vantagem em relação a isso, né? E você manter, né, essa jornada 6x1, né, que é a nossa Constituição Federal, ao prever a jornada de até 44 horas semanais, né, abre margem para uma pessoa trabalhar 6 dias na semana, né, e só descansar um dia na semana. Então tem que rever esse dispositivo, né, porque o mundo todo está indo nesse caminho, né, o mundo todo está indo nesse caminho, né. As pessoas têm que ter mais tempo para se dedicar à família, se dedicar ao lazer, se dedicar, inclusive, a ter seus próprios negócios também, né. Então, com toda certeza, essa discussão da jornada 6x1 é uma discussão que demorou a ser trazida para a discussão no Brasil. E, Neira, tem duas vertentes aí muito claras, né? Isso que eu acho interessante de falar sobre esse assunto, né? É uma pauta que traz uma questão ideológica muito grande, né? Porque o liberal, né, aquelas pessoas que defendem o liberalismo, de certa forma, acham que os trabalhadores devem discutir com seus patrões exatamente como que vai ser a jornada do trabalho, né? Acham que os patrões, os empregados, devem ter liberdade para definir a relação de trabalho. E tem uma parte da esquerda, né, inclusive a Érica Hilton, que capitaneou esse projeto, né, que acha que os trabalhadores, né, no Brasil são hipossuficientes, então não conseguem discutir e negociar com os patrões de forma equânime, né? Então, por isso, tem que ter uma decisão e uma definição do Estado em relação a como que vai ser a jornada máxima do trabalho. Porque sem isso, né, o Brasil, infelizmente, iria fazer com que os trabalhadores trabalhassem 6 dias na semana para descansar um. Então, a pauta ideológica, e ano eleitoral, pauta ideológica não costuma andar, né? Então, eu não creio que essa pauta irá andar esse ano, apesar dos esforços do Poder Executivo e do Hugo Mota em colocar esse projeto na CCJ. Eu também acredito que essa pauta não vai andar, uma pauta
muito complicada. O lobby dos empresários é muito grande para não deixar essa pauta caminhar. Aliás, a Marília está aqui com a gente, eu até pedi para ela explicar um pouquinho para a gente sobre essa pauta. O texto da pauta, ele prevê a implementação da escala, da nova rotina de trabalho aí, pingada, né, ao longo dos anos. Então, para quem acha que a nova rotina de trabalho, assim que o projeto fosse aprovado, seria implementado imediatamente, não. Isso seria implementado ao longo dos anos. Então, seria um longo processo de adaptação aí da nova jornada de trabalho, caso fosse aprovado no Congresso Nacional. Não é isso, Marília? É isso, Neila, de forma gradativa. A gente pode citar como, por exemplo, o texto da reforma tributária que foi aprovada dentro do Congresso Nacional e vai ser aplicado ali ano após ano. Mas é importante a gente trazer, né, Neila, que essa decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de pautar essa proposta de emenda à Constituição dentro da Comissão de Constituição e Justiça aconteceu na tarde, né, no comecinho da tarde desta segunda-feira, durante reunião de líderes que acontece na residência oficial da Câmara dos Deputados. Não havia nada previsto sobre esse assunto. Se falava, sim, fim da escala 6x1, dessa proposta de fim da escala 6x1, até mesmo na abertura dos trabalhos. A gente lembra que o presidente Hugo Motta, ele chegou a citar essa pauta como um dos projetos prioritários, assim como o governo fez também naquela carta em que o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional e que foi lida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na última segunda-feira. Então, o presidente Hugo Motta acabou também se comprometendo em fazer com que essa proposta pudesse ter andamento ainda no ano de 2026. A gente lembra que essa PEC, ela começou a tramitar dentro da Câmara dos Deputados no ano passado, com a deputada federal Érica Hilton, quando ela colhia ali assinaturas para que pudesse fazer a apresentação desse requerimento dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, que a princípio previa ali uma escala de 4x3, mas o governo acabou ali, eles trabalhando, né, sabendo que teria muita dificuldade com colocar essa escala de 4x3, aí foi abaixando para de 5x2, trabalhar 5 dias e folgar 2 dias na semana, e agora o governo vem levantando também essa bandeira. Foi algo dito pelo presidente Lula no ano passado, que ele iria, sim, apostar nessa proposta. O próprio ministro da Secretaria-Geral aqui da Presidência da República, Guilherme Boulos, também vem trabalhando para que essa proposta possa avançar junto com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que deve deixar o governo do presidente Lula para poder concorrer às eleições agora em 2026. Mas é uma bandeira que vem sendo levantada pelo governo aqui dentro do Palácio do Planalto, mas também dentro da Câmara dos Deputados. Como você disse, Neila, é uma proposta que deve sim ser utilizada durante o período de campanha eleitoral. Isso porque é uma pauta que afeta a maioria dos brasileiros. Muitos brasileiros ainda estão nessa escala 6x1, ainda trabalham muitos dias e folgam apenas um dia da semana. Então é uma proposta que vem sendo trabalhada. Ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois vai passar por uma comissão especial que vai ser criada para tratar somente por esse assunto. A gente pode citar como um exemplo aqui o que aconteceu com a PEC da Segurança Pública, que também passou pela CCJ e agora está em uma comissão especial que foi criada para poder falar sobre ela. A PEC da Segurança Pública, por um lado, Neila, vem sendo tratada aí há bastante tempo, né, a passos curtos. A gente teve o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, dentro da Câmara dos Deputados, debatendo sobre esse tema diversas vezes, e é um assunto que ainda não avançou. Com relação à PEC, ao fim, né, da escala 6x1, essa PEC, a promessa é que ela ande um pouco mais rápido. A gente conversando rapidamente aqui com alguns líderes que participaram dessa reunião, eles falam sim que o presidente Hugo Motta deve dar um andamento mais célere a esse assunto logo após o Carnaval. A gente aguarda, esse assunto vai ser amplamente discutido. Com certeza, outras vezes a gente volta a falar sobre este tema aqui no Contexto. Neila e Felipe.